Olá, meninas. Olá. Primeiro, é uma honra estar com vocês três. Nós quatro se autodenominamos como as quatro mosqueteiras. Então, acho que é importante a gente explicar o jeito que a gente se batizou como as quatro mosqueteiras, e mosqueteiro significa o soldado armado de mosquete. Mosquete é uma arma usada pelos soldados da infantaria antes de ser aperfeiçoado o fuzil. O nome foi empregado pela primeira vez na Itália, no século XVI, para designar armas de fogo portáteis, mas pesadas. Talvez tenha surgido da palavra italiana, que significa filhote de gavião, ou do nome de um inventor italiano, mosqueto de feltro. Certas pessoas acreditam ter o mosquete surgido na Rússia e seu nome provir da Moscóvia, primitivo nome daquele país. Então, é para a gente trazer um pouco de como a gente tem se batizado e realmente a gente tem sido soldadas, né? Porque até para a gente fazer essa roda de conversa acontecer foi muito complicado, né? A batalha que a gente enfrenta é a batalha da inovação para nos fazer presentes, né? E para tentar nos presentear primeiro pelo esse momento juntos, que para mim tem um valor enorme, né, de estar com Júlia, com Nelly, com Paula, que são três queridíssimas, que fazem parte do meu amor, do meu hall de pessoas que eu admiro, e que para mim, assim, eu fico até emocionada, porque, assim, para a gente chegar até aqui, foi realmente uma batalha. Né, uma batalha que eu não estava enxergando direito e eu cliquei para bloquear o microfone, para bloquear a câmera, e a Paula, gentilmente, do jeito afetivo que tem, em acolher os nossos desesperos e as nossas faltas de habilidade, com toda essa tecnologia, conseguiu fazer com que a gente, uma hora depois, conseguiu fazer com que a gente estivesse aqui inaugurando esse momento e essa roda de conversa. Karina, Nelly, Paula, né? É um grande prazer. Nós somos, sim, mosqueteiras, no sentido também de sermos uma equipe de trabalho, cada uma colabora, e junto, né, a gente tem trabalhado para tentar disseminar ideias, fomentar reflexões, né? Então, é uma grande alegria estar aí com vocês, inaugurando esse quarteto nesta live, e esperamos trazer contribuições importantes. Eu, por enquanto, sou professora aposentada do Instituto de Psicologia da USP, mas continuo dando aula e é o que eu mais amo fazer, e também essas rodas de conversa para trocar ideias e estar junto. Para mim também é uma alegria muito grande estar com vocês, queridas todas. A Paula, que chegou agora no nosso grupo e já se incorporou como a quarta mosqueteira nessa linha de trabalho que nós estamos propondo, nessas reflexões que nós queremos trazer. Eu acho que Júlia foi um elemento assim, que agregou, que aglutinou todas nós, pela sua experiência, por esse tempo todo de luta em prol da educação para a morte e para a vida. Eu vejo a educação para a morte como uma educação para a vida, porque a gente, sabendo viver, a gente também sabe morrer. Então, para mim, também é um orgulho muito grande estar aqui com vocês, para a gente poder bater um papo, trocar ideias, refletir, pensar juntos. Eu acho que isso conta nessa roda de conversa. Muito bom estar aqui com vocês, Júlia, Karina, Paula. E eu fico grata, extremamente feliz de poder integrar um grupo de mulheres tão completas, tão relevantes para esse momento que a gente está vivendo. Eu disse há pouco para ela que me sinto até preocupada como que eu posso contribuir minimamente, né, com a grandeza desse trabalho. Eu sigo apoiando via podcast, sigo apoiando as meninas para colaborar na divulgação, transformar
esses vídeos para que cheguem a todos vocês. Então, estou muito feliz, arregaçar as mangas e trabalhar. Vamos lá, então. Primeiro, acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre o título da nossa roda de conversa: Educação para a Morte, Luto e Questões Éticas em Tempo de Pandemia do Covid-19. E aí, então, eu convido a Júlia, né, a trazer. Realmente, a Júlia é o ícone, é a pessoa que traz a proposta de uma educação para a morte. E aí eu gostaria, então, de passar a palavra para a Júlia, por favor. Bom, vamos lá, então, iniciar o nosso trabalho, né? Eu não sou ícone, eu sou companheira, né? Eu comecei a escrever sobre esse assunto, então eu vou dar as primeiras palavras, né? Depois a gente vai abrindo, né? Cada um fala, e é como se fosse um bate-papo, né? Que depois pode suscitar perguntas, questões, para um novo encontro. Então, eu pensei em falar, eu estou aqui com a minha colinha, gente, vocês não estão vendo, mas está aqui, né? Porque, apesar de falar do assunto há muito tempo e tal, falar nessas circunstâncias sempre dá um certo friozinho na barriga e tal, né? Estaria talvez com PowerPoint e tal, mas nós optamos por uma maneira mais informal de contato, né? Que a gente possa estar junto. Então, eu entendo educação para a morte, né? E aí foi complementado, mas ela acontece em vida, né? Acontece enquanto estamos vivos, e porque a gente pensa na morte como um significador importante de toda a vida. Então, uma sociedade que interdita a morte não permite que a gente possa falar desse assunto que é tão vital e transformador na nossa vida. Eu entendo a educação para a morte muito no sentido do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, que se processa durante a vida toda, na infância, na adolescência, na vida adulta e na velhice. Então, é um processo para a vida inteira. Ele não é um ensino. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando, precisa treinar os profissionais, precisa criar competências e tal. Sim, mas isso não é ensinado, isso é aprendido. Então, a grande questão é criar situações estimuladoras para essa reflexão. E ela acontece durante a vida toda, não é só na velhice, e não é só quando a gente está diante da morte. Ela acontece em todas as fases do desenvolvimento, mas com especificidades para cada uma delas, né? Então, eu estou pegando também aqui um conceito junguiano, né, porque há uma tendência de pensar que o desenvolvimento só ocorre na infância e na adolescência, e depois o resto é o resto, né? E não é verdade. A gente continua aprendendo na vida adulta, no envelhecimento e até no processo da própria morte. Então, Jung chamou isso de individuação, né, em que você vai entrando em contato com as suas questões pessoais, aquelas que você já conhece, aquelas que vão vindo, e agora a crise da pandemia está trazendo muitas reflexões, muitas coisas para pensar que não estão finalizadas para todas as faixas etárias, né? Então, a gente parte da ideia que a morte faz parte da vida e, portanto, a gente lida com ela. E não é só a morte do final da vida, ou as perdas concretas, são as mortes do cotidiano, são as separações, são o adoecimento. E agora surgiu um novo conceito de luto, né, por conta da pandemia, mas que muitas pessoas já viveram nas guerras, os refugiados e tal, que é a perda da situação conhecida, do mundo presumido, do mundo da normalidade. Então, nós estamos no luto pela perda da normalidade, de poder sair, poder abraçar, poder viajar, poder fazer uma série de projetos que agora não estão possíveis. Mas luto é crise, e em cada crise há novos processos de aprendizagem. Então, nós estamos ouvindo falar em um novo normal, né? E esse novo normal a gente não sabe como é, mas a gente já está fazendo pequenos ensaios, né? Então, pensando um pouco na criança, né? A criança vive as suas primeiras perdas, não sabe o que está acontecendo, né? Não sabe que a morte é irreversível e que não tem volta, que a pessoa não vai voltar do modo presencial.
que ela também pode morrer um dia, seus pais, pessoas próximas. Então, a educação para a morte com crianças, ela tem um aspecto informativo importante, que são esses dois atributos da morte, né? Mas tem também a aprendizagem, né, de como ela vai lidar de uma outra forma, por exemplo, agora mesmo sem ter a perda concreta, né, dos avós, principalmente, ou de outras pessoas da família, é aprender que a gente pode ter contato, se não presencial, virtual, conversar, ter memórias e tal. E se a pessoa morreu, né, não é o corte do vínculo, não é, que acabou, né? Cortou-se a relação presencial, mas não a memória, as lembranças, as saudades, né? Importante afirmar que o vírus não confisca memórias e lembranças. Tá? Então, mesmo que a gente não esteja se vendo, como está se vendo agora, a gente imagina, a gente lembra, e tudo isso é importante trazer para a criança. Então, a educação para a morte começa na infância, começa com os pais, começa na escola, e ela se baseia na comunicação clara e possível. Adolescentes já sabem que a morte acontece desse ou daquele jeito, mas eu acredito que nas falas posteriores você vai falar bastante sobre isso, porque os adolescentes, às vezes, lidam como se a morte não existisse, ou buscam efetivamente a morte porque não vêem sentido na vida ou saída. Então, é muito importante poder conversar com eles sobre isso, também nas escolas, também nas famílias. Então, estimular, né, muito essa possibilidade de refletir por que em um determinado momento eu tenho vontade de abandonar a vida, eu não quero mais viver, e poder falar sobre isso de uma forma aberta. E também sobre o luto, né, porque adolescentes estão perdendo amigos da mesma faixa etária, namorados e tal, por via acidente, adoecimento, agora com a Covid também. Então, é muito importante que eles possam falar sobre isso. E talvez a gente queira dar um foco bem grande aqui na nossa conversa sobre educação para a morte para pessoas idosas, né? Nós idosos sofremos aqui nessa pandemia um exílio doméstico alto, muitas que a gente faria mesmo, mas também a gente tem recebido tantos dedos no nariz, né, sobre o que a gente deve ou não deve fazer, talvez até mais do que em outras épocas, né? Então, a gente está aprendendo também a lidar com essas situações, né? Então, se diz que os velhos estão mais perto da morte, será? Talvez sim, por conta do adoecimento, por conta de uma série de coisas que acontecem. Mas também é um tempo importante de balanço da vida, de aprendizagem. A gente mesmo apoiar, nem a Paula nem a Alina são idosas, mas eu e a Nari sim, né? E nós estamos aí com desafios, aprendendo como lidar com salas e com salas virtuais e tal. E vamos lá, a gente vai aprendendo até o final da vida. Cada experiência de perda, de luto, é um processo de aprendizagem, não é ensinado, né, mas é aprendido. E se houver condições facilitadoras, fica bem melhor, né? Via comunicação, via troca de experiências, como a gente vai fazer aqui, né? O grupo de idosos é muito heterogêneo, tem necessidades diferentes. Então, a educação para a morte para essa população é muito importante. 60, 71, 70, 80, 90, 100, todos nós podemos aprender. Podemos aprender em grupos, em aulas, em conversas, a partir da própria experiência, né? O idoso, muitas vezes, perde muitas pessoas que a gente chama de grupo de referência, cônjuges, amigos, sentimentos de solidão podem se instalar. Nós temos um desafio imenso agora aqui, né, com idosos isolados. Antes a gente dizia, sai na rua e faz contato. Agora você diz, vai, fica em casa. E aí você tem que aprender novos contatos, até uma coisa que a gente pode desenvolver aqui nesse projeto, é como ensinar não é a palavra certa, eu não estou dizendo, que coisa chata, né? É importante a gente criar situações facilitadoras para que os idosos possam também usufruir dessas novas possibilidades de comunicação para não ficarem isolados, mesmo que não possam sair
na rua. Adoecimento é um momento muito importante para a educação para a morte. O seu corpo tem sintomas, você perdeu sua saúde, eventualmente trabalho, afastado da família agora sim, né? Então, é muito importante na educação, nesse processo educacional, você entender o significado da doença naquele momento da sua vida, o que você pode fazer e tal, né? Então, é muito importante porque em todo momento a gente está aprendendo com situações de perda desse mundo presumido, situações em que a gente tem que deixar de fazer coisas significativas ou o próprio risco da morte. Então, a questão do luto antecipatório é uma coisa muito importante que a gente tem discutido. Então, essas são as primeiras palavras, né, que eu gostaria de dizer para vocês, né, e abrir agora para cada uma, né, das amigas poderem também expor as suas ideias, né, em relação a vários temas, e como a gente pode facilitar esse processo, vamos dizer, de aprendizagem, de conhecimento e tal, né? A pandemia, com todas as suas alterações e dificuldades, tem proporcionado, por outro lado, um espaço muito importante de reflexões. Então, a gente está nessa. Então, eu vou agora passar a bola, né? Como mosqueteiros trabalham em equipe, em conjunto, então passo a bola. O mosquete. Eu acho que a Júlia falou bastante sobre a questão do envelhecimento, né? Inclusive, ela já trouxe essa verdade, né? Que nós duas estamos na fase do envelhecimento e estamos sentindo realmente essas diferenças culturais, sociais dessa nossa época, né? O quanto foi difícil para a gente se ajustar a essa tecnologia que veio trazer esplêndido progresso, mas que não fazia parte do nosso registro. Então, já é um desafio que nós estamos enfrentando. Mas eu gostaria até de dizer que um pensamento da Lia Luft, que ela fala que o prato das inevitáveis perdas seja menor que os possíveis ganhos. Então, se nós temos esses ganhos, estarmos inovando, estarmos progredindo, nos desenvolvermos, também nós temos inevitáveis perdas, né? Tanto que hoje já não se fala apenas da velhice como dos 60 anos em diante. Nós já temos divisões. Hoje nós temos também a terceira idade, que seria dos 60 até os 70 e poucos anos, e a quarta idade, que seria dos 78 até 105 anos. Então, vocês vejam que com o aumento da idade das pessoas, a população idosa está crescendo, isso é um dado mundial e também aqui no Brasil, é uma tendência muito grande. Por quê? Porque existe um aparato maior, um progresso maior na divulgação de possibilidades para os idosos se inserirem na sociedade. Se havia um tempo em que esses idosos eram deixados de lado, hoje já existem os grupos de terceira idade, as universidades de terceira idade, que produzem conhecimento para que os idosos continuem se desenvolvendo. É interessante até uns estudos feitos por Paul Baltes, eu acredito que seja assim a pronúncia, porque ele é alemão, e que ele traz o conceito de lifespan. O lifespan seria, assim, esse desenvolvimento na linha do Erik Erikson, que diz que nós nos desenvolvemos desde que nascemos até a hora que morremos. Também o Paul Baltes, ele vem trazer esse paradigma do lifespan, que são múltiplos níveis de temporalidade, de dimensões do desenvolvimento, que é transacional, dinâmico e contextualista. Nós estamos sempre nos desenvolvendo, dependendo da cultura, da sociedade que estamos inseridos. Então, você tratar o idoso de uma forma tão homogênea é muito difícil, porque cada situação, cada cultura, cada genética produz a possibilidade de incríveis desenvolvimentos no ser humano mais idoso. Então, o idoso, hoje, é tido como a pessoa que tem uns 60, 65 anos, a velhice é a mais dos 80 anos. E já é um outro patamar, já é uma outra dimensão, outras necessidades, outras possibilidades também, né, de desenvolvimento. Então, nesse momento, nós temos que, de pandemia, sempre me preocupou muito, conversando com a Karina, com a Júlia, com a Paula, sempre me preocupou muito
como é que esses idosos estão enfrentando realmente essa situação de isolamento. Porque, veja bem, Júlia, eu somos idosas, a Júlia ainda está na terceira idade, eu já estou quase entrando na quarta idade. Então, veja bem, nós temos assim atividades, nós temos com que nos preocupar, nós estamos aprendendo a entrar nessas rodas de conversa, a lidar com essa tecnologia. Mas e as pessoas que estavam acostumadas a frequentar um grupo de terceira idade, a trocar suas ideias, que foi tão divulgado e tão incentivado, vocês têm que participar, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. De repente, não, como a Júlia mesmo falou, de repente é ficar em casa. Você não pode mais fazer isso. Então, as diferentes necessidades nos preocupam muito, me preocupa muito, porque eu me coloco nesse lugar. Então, esse isolamento traz, primeiro, a perda do seu papel na família, porque ali a casa da avó, aquele momento em que todos se reuniam, já não está acontecendo mais. É só pela tecnologia. A gente leva um tempão para poder entrar ali junto com a família. E aí fica aquela ideia de, puxa, foi a última a entrar. Por quê? Porque não sabe entrar na sala, não sabe conversar virtualmente. Então, aprender durante toda a vida é muito importante. Para isso, nós temos que ter contato. E, assim, trazer essas pessoas mais idosas desse processo de envelhecer para junto de nós, até agora, nessa roda de conversa, seria uma possibilidade extraordinária. Eu acredito que muitos estão já sendo treinados para isso, como a Júlia falou, não é um treino, mas é um desejo de comunicação que faz com que a pessoa se supere. Então, essa superação é um desenvolvimento nessa faixa etária, né? Em que se prega tanto a independência, a participação, o cuidado, a autorrealização e principalmente a dignidade, o respeito a essas pessoas que precisam realmente estarem participando como membros ativos e inseridos dentro da nossa sociedade. Essas propostas de independência, participação, cuidado, autorrealização e dignidade são os pressupostos do Ano Internacional das Pessoas Idosas, que aconteceu em 1999. Então, veja, eu acho que nós temos assim muito a aprender, nós, idosos, temos muito a aprender, muito a participar, muito a oferecer, porque se nas culturas orientais o idoso é respeitado pela sua sabedoria, na sociedade ocidental, nós somos respeitados pela produção. Então, vocês vejam, existe uma diferença muito grande a se percorrer. É um longo caminho a se percorrer no respeito a esses idosos. Eu acho que essa é a minha preocupação, eu já manifestei a vocês, porque esse afastamento social, muitas vezes, traz a solidão. E a solidão para o idoso é um fator que dispara muitos sentimentos. Nós temos, como já falei, nós temos muito mais tempo para sentir saudade, nós temos mais tempo para percorrer o nosso passado, e os nossos pensamentos, eles vão ficando muito mais emocionais do que racionais dentro da solidão. E essa emoção vai tomando conta e nós vamos, então, tendo uma visão mais negativa e mais dramática de tudo que está acontecendo, né? A nossa percepção, ela vai colocando-nos um estado de alerta, de uma sensação de perigo e de ameaça. Então, é isso que eu gostaria de estar trazendo para vocês como uma provocação, né, nessa roda de conversa, para a gente estar vendo assim, como é que essa transitoriedade da vida, ela está se repercutindo e ela está se comparando agora a essa transitoriedade que nós estamos vivendo. Nós não sabemos quando isso vai acabar, nós não sabemos como vai acabar, nós não sabemos como será essa nova normalidade, como a Júlia falou. Como será isso? Nós vamos ter que renascer, nós vamos ter que ressuscitar de um tempo em que nós tivemos praticamente confinados, isolados, e essa ansiedade em relação à transitoriedade se repete no nosso percurso da vida. Nós não sabemos quando ela vai acabar, nós não sabemos como será depois, nós não sabemos como será a nossa vida. Será que existe uma vida após? Será que existe uma eternidade? Então, justamente é isso que eu estou provocando um pouquinho nesse nosso bate-papo.
Eu acho importante o que vocês trouxeram, e você fala, Nelly, sobre a questão da transitoriedade. E eu acredito que o que a gente vai precisar reforçar nesse período, né, de pandemia e nesse período de transitoriedade é a efemeridade. Né? A gente entender que é uma fase, e é uma fase que não é muito fácil, porque, como a Júlia falou, a gente está lidando com o luto daquilo que era normal. Se a gente procura no dicionário o conceito, né, o significado de normal, ele traz que normal significa o padrão, aquilo que é conhecido. Quando a Júlia traz também, né, o conceito da individuação, eu falo de um conceito de Gestalt terapia que traz a possibilidade da gente entender o desenvolvimento humano como a ampliação de possibilidades, a descoberta de novas possibilidades. Então, junto a esse teu convite da gente olhar para essa transitoriedade que diz respeito à incerteza que nós estamos vivendo, eu também convido as pessoas a não só estarem transitando, mas fazerem a travessia desta passagem, desse momento de incertezas, considerando a efemeridade, que tudo passa, tudo vai ser passageiro, inclusive essa incerteza, essa desconstrução daquilo que a gente tem como normalidade, como padrão conhecido, e se desenvolver significa, para a Gestalt terapia, a ampliação de possibilidades, a reinvenção. Então, eu convido, além da transitoriedade e efemeridade, a gente entender que a gente vai precisar e está se reinventando a todo momento. E uma das coisas que eu achei bonito que você falou, Nelly, que é, assim, a gente está questionando o nosso lugar na família. E aí eu preciso contar um pouco dos bastidores, de como que nós começamos. Eu já falei no início da minha dificuldade, que demoramos mais de 1 hora para a gente começar essa roda de conversa, muito, né, por minha culpa, por minha responsabilidade, porque eu bloqueei a câmera e a imagem, porque eu fui me dando conta, quando a Júlia principalmente falou que a época de adoecimento, né, é muito importante a gente olhar, principalmente na educação da morte, porque eu fui me dando conta. E aí, então, eu faço uma fofoquinha para vocês conhecerem como é que aconteceu os bastidores aqui dessa roda. A Júlia foi a primeira que conseguiu entrar na roda de conversa. Depois foi a Nelly. E depois, por último, fui eu. E dentre nós três, eu sou a mais nova. Né? E eu falei assim, olha como que a vida é bonita, né? Porque graças também ao meu adoecimento da inflamação cerebral, eu vivi absolutamente o que eu chamo de velhice precoce, porque eu precisei lidar com todos os sintomas, né, de restrições de mobilidade, de restrição de... Eu sou a única de nós três, eu imagino, né, que eu não confirmei esse dado, mas eu sou a única que tem glaucoma. E glaucoma, por ser uma doença crônica, né, cuja a ideia é a degeneração que vai acontecendo do nervo óptico, né, e foi por isso que eu não consegui acessar e eu bloqueei. Né? Então, assim, eu estou contando para vocês que com esse meu envelhecimento, pelo menos em sintomas precoces, né, que eu tenho praticamente 20, 30 anos a menos de vocês, mas eu vivo todos os sintomas, então para isso que a gente tem que olhar, e eu acho importantíssimo a gente conversar sobre o que significa a velhice, né, quando a Nelly acaba de falar que para cada pessoa vai ter uma percepção diferente em relação ao que significa velhice, envelhecimento, porque é isso, cada um está lidando da sua forma com a sua própria história. Quer dizer, hoje, o que me fez pensar, né, que interessante, né, que a Júlia começa primeiro, apesar da dificuldade, e ela falou, quando a Nelly estava falando bem da Júlia, elogiando a Júlia falou, mas é porque eu já tenho feito tantas lives, né, quer dizer, eu já fiz trocentas lives também e tive a dificuldade, para vocês perceberem o quanto a gente vai precisar suspender aquilo que é conhecido, e principalmente aquilo que é normal, né? E aí a gente trazer também um convite dessas reflexões, dessas limitações que a gente está vivendo,
né, dessas dificuldades de ritualizar o nosso luto, porque o mundo presumido, realmente, ele foi impactado, ele sofreu muitas mudanças, mas a gente volta, e talvez não seja por acaso que a gente se batizou como mosqueteiras, porque o que mais a gente possa convidar vocês que estão nos assistindo é a gente estar pensando nas superações, né, em termos de superação, mas as superações que um soldado precisa fazer para lidar com a guerra do diferente, do novo, né, e essa necessidade de descobrir, ampliar, né, ações diferenciadas, como a gente está se arriscando, porque, na verdade, a gente está ousando. E é isso, aí eu peço para que Paula... Que bom te ouvir, Karina. Muito bom te ouvir falar essas considerações que você trouxe, porque eu acho que realmente, né, cada um de nós, não somos só os idosos, mas cada um de nós está enfrentando essa situação à sua própria maneira, né, dependendo de toda a sua bagagem existencial, de todas as suas experiências vividas. Eu acho que a situação de doença realmente traz para nós uma parada de reflexão, da gente poder se colocar novamente, porque quando nós saímos também de uma doença grave, como você, Karina, saiu, quando eu saí do meu câncer, a gente também tem que se reinventar, a gente também tem que ter super ações, como você bem frisou, para que a gente possa se reintegrar a um mundo que, de uma certa forma, é novo para nós. Porque uma experiência como essa, de você passar por uma doença grave, te traz uma possibilidade nova, um mundo novo. Algo que você tem que renascer. Realmente nós estamos renascendo a cada dia. E eu acredito que essa pandemia está fazendo com que nós possamos realmente recomeçar e entrar num mundo novo de uma outra forma, com talvez um pouco mais de sensibilidade até, porque nós estamos, assim, aprimorando os nossos sentidos, né, Júlia? Eu acho que a Júlia tem um pouco a acrescentar sobre tudo isso também, né? Então, é tão bom, né, ouvir vocês, queridas mosqueteiras, né, e pensando um pouquinho que, na verdade, essa ideia da velhice, talvez, é um grupo que, num certo sentido, tem sido muito pouco falado em relação à questão da saúde mental, né? Não sei, talvez porque ainda prevaleça um conceito, uma ideia de que a velhice é o fim da vida e acabou. Não adianta investir muito numa pessoa idosa porque ela vai morrer logo, né? Esse primeiro pressuposto já está indo por terra, porque a velhice, né, que ainda é chamada a partir dos 60 anos, talvez são revisões importantes, né? Mas o que define o processo do envelhecimento não é a idade cronológica, né? Tem conceitos psicossociais, tem várias questões para pensar, né, que a idade cronológica não importa, né? Claro que tem algumas coisas que são mesmo típicas da passagem do tempo, né, o enrijecimento das juntas, os olhos que já não enxergam tão bem, os ouvidos que não ouvem tão bem e tal, mas tem pessoas de muita idade que não têm problema, né, não tem adoecimento, e tem muita idade. E como você até trouxe o seu exemplo, né, Karina, não é o glaucoma, né, que é muito novo para você. Daqui a pouco, conhecendo você, você vai inventar vários outros jeitos de lidar com isso, né? Nós já conseguimos usar o áudio nos WhatsApps, enfim, a gente vai conseguir várias coisas, aumento de letra e tal. Mas o que mais acho que define o envelhecimento, talvez no sentido psíquico, é o enrijecimento, é a não flexibilidade, a não possibilidade de abertura para o novo. Isso talvez seja mais complicado, né? E aí a gente pode dizer que tem jovens que têm alma de velho e velho que tem alma de jovem. Então, não é a idade cronológica que define. Sim, e aí, retomando um pouquinho a ideia do conceito de educação para a morte,
nós podemos aprender até o final da vida, tem que estar disposto, né? Hoje, existem vários recursos de atendimento online, gratuitos e tal. Eu pergunto quantos idosos procuram, quantos idosos, usando ainda o conceito cronológico erroneamente, mas, enfim, eles estão procurando, existe espaço, né? Eu queria fazer uma certa provocação aqui na nossa roda, né? Não sei se é oportuno ou não, se não for, vocês me passem a palavra, mas a gente poderia trabalhar um pouquinho com o que aconteceu com o nosso querido ator, que foi realmente uma situação inadequada, a maneira como foi noticiado, a exposição da carta e tal, mas eu fico o tempo todo pensando que se a gente não tivesse acesso ao conteúdo do que está naquela carta, é um tapa muito importante sobre como a sociedade atual, e principalmente a sociedade brasileira, lida com as pessoas de idade, né? Quer dizer, muitas vezes as pessoas precisam falar e são silenciadas. Ah, mas você é velho, você não tem voz, não tem palavra e tal. Não, praticamente não se fala sobre o suicídio de idosos. Quando você vê a questão do suicídio ou das tentativas de suicídio, o foco principal é nos jovens. Claro, jovens são jovens, têm a vida pela frente, é um holocausto silencioso, como falou Pessini. Karina e nós temos pensado muito nessa questão, mas o quanto se fala, por exemplo, de um idoso, né, que na verdade se sente agora, né, mais ainda, mas que já se sentia solitário, sem espaço, sem poder fazer nada, sem perspectiva e tal. E aí, como é que fica isso? A gente quase não vê notícias, repercussões, discussões sobre suicídio entre idosos. E é ainda o grupo onde eles mais acontecem. E se não é via o suicídio, ato que leva à morte, mas autonegligência, comportamentos autodestrutivos e tal. Eu não sei se a gente está puxando a brasa aqui um pouco para as nossas sardinhas, mas eu penso que é uma discussão que a gente deveria fazer. E nós temos aqui pessoas que podem falar muito. Muito importante. Karina, acho que você, como expert em suicídio, acho que poderia trazer para nós, assim, como você viu tudo isso, como que te impactou. Para mim foi muito impactante, porque eu percebi muita solidão, morrer num sítio sozinho, deixando aquela carta tão inspiradora para todos nós, para uma reflexão, para a gente pensar como é que a nossa sociedade está vivendo, até porque ele fala no final, né, cuidem das crianças, né? Então, eu acho que, como nós sempre falamos, a questão do sentido existencial, que talvez tenha que ser trabalhado com as crianças desde cedo, para que elas possam valorizar a sua própria vida. Mas acho que sobre suicídio, Karina, você tem a palavra. Eu destaco um trabalho que eu acho muito bonito, da Minayo. Ela é uma estudiosa, fazendo essa correlação do suicídio com os idosos, e aí eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre o trabalho dela, né? Mas também levanto a questão de que é extremamente incorreto a gente publicar cartas de despedida, embora, né, ela foi propagada e ela deu realmente um chacoalhão na gente, né? O que a gente não precisa ficar buscando mais culpados, porque já está posto, a carta foi divulgada, né? E não está no nosso papel a gente ficar só criticando o fato de ter sido violadas as normas da Organização Mundial da Saúde para a questão da prevenção. Então, assim, essas questões, né, de ter sido publicado ou não, agora eu acho que não é, né, o nosso foco. O nosso foco é o assunto que foi trazido à tona, que é exatamente essa necessidade, quando ele fecha a carta, falando da gente cuidar das crianças de hoje. E eu acho isso muito importante, porque isso está sendo, inclusive, um precipitador para a gente estar conversando sobre como realmente a gente tem cuidado, né, e dado o acolhimento
para os idosos, para aquele que fica sem esperança, e não é somente o idoso, mas a pessoa. Para falar sobre esse assunto, eu peguei um trechinho que eu já tinha colocado no livro Suicídio Gestalt, e um trechinho do meu Rubem Alves. E eu queria ler para vocês, a gente ainda conversar e dialogar sobre isso. Está na parte que fala sobre buscando um sentido de vida. E aí eu pego, então, está no livro Retorno e Eterno, de Rubem Alves, que ele começa assim: perdemos a alegria porque pensamos que ela virá no futuro, depois de algum evento portentoso que mudará a nossa vida. Mas a vida, o que é isso? Como diz o Riobaldo, vida é noção que a gente completa, seguida assim, mas só por lei de uma ideia falsa. Cada dia é um dia. E a gente fica esperando que ela haverá de chegar depois da formatura, depois do casamento, do nascimento, da viagem, da promoção, da loteria, da eleição, da casa nova, da separação, da morte do marido, da morte da mulher, da aposentadoria. E ela não chega porque a alegria não mora no futuro, mas só no agora. Ela está lá, modesta e fiel, no espaço da casa, no espaço da rua. Se não a encontramos, não é culpa dela, é culpa nossa. Nossos pensamentos andam muito longe dos lugares onde ela mora, e por isso nossos olhos não a podem ver. Como dizia o Mário Quintana, quantas vezes a gente, em busca da aventura, procede tal e qual o avô infeliz, em vão, em toda parte, os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Velhice é quando se percebe que não existe no futuro nenhum evento portentoso por que esperar, como o início da felicidade. Mas isso não será verdadeiro para a vida inteira? Porque, por isso, talvez os jovens devessem aprender com os velhos, que é preciso viver cada dia como se fosse o último. A alegria mora muito perto, basta esticar a mão para colhê-la, sem nenhum esforço. Mas, para isso, seria necessário que os nossos olhos fossem iluminados pela luz do crepúsculo. Então, acho que a morte, né, do ator traz um convite para a gente refletir, a gente não ficar vivendo a cegueira, né? A cegueira de a gente falar tá tudo certo, não tá certo. Existe uma desesperança no mundo que a gente precisa olhar, e uma desesperança por essa falta de espaço que a Júlia pontuou. Né? Hoje em dia não existe espaço para se preocupar com o sofrimento do idoso e de muitas outras pessoas, mas eu acho que a gente recebe um convite muito importante aí para a gente refletir a respeito da maneira como a gente está fazendo mudanças. E mudanças e um futuro só vai acontecer se a gente cuidar do aqui e agora. Né? E é isso que a gente está fazendo com essa ação da gente fazer essa roda de conversa. Passo a palavra para as meninas também. Então, como a gente liga e desliga o microfone, às vezes tem um tempinho de espera, né, entre poder ligar o microfone de novo, né, mas eu queria fazer uma fofoca com vocês. A Karina gosta muito do Rubem Alves, mas não é só ela não, viu? Ele traz ensinamentos e reflexões que são muito importantes e interessantes. E eu, infelizmente, às vezes não tenho a referência e tal, mas tem um escrito dele, também não tem o texto todo, em que ele fala assim, que a gente tem, na atualidade, lidado com a morte como um inimigo a ser combatido a todo custo. E aí ele diz, seria muito mais interessante que a gente se aproximasse da morte, ela fosse conselheira, e que fosse muito importante que a gente ouvisse mais os poetas. Eu posso estar misturando duas citações dele, mas eu lembro... Então, tem uma questão importante, e a Covid tem trazido essa discussão,
né? Queria jogar mais uma provocação aqui, talvez, para nós pensarmos, né? Que essa ideia de combater a morte e tal, em tempos pré-pandemia, era uma coisa que a gente estava criticando muito, discutindo, tinha a questão da distanásia, de prolongar as vidas a todo custo e tal, e as UTIs, para quem, de que jeito e tal. Aí vem um vírusinho sem vergonha, né, e muda uma série de coisas, e, de novo, nós estamos vendo os médicos salvadores, né, e agora a gente dá muito valor a esse médico salvador, né, na possibilidade de que vidas são salvas mesmo, por tratamentos intensivos e tal. Então, eu fico pensando, sim, a gente tem que ouvir os poetas e vamos ouvir o Rubem Alves e o Carlos Drummond de Andrade e o Saramago com o Ensaio da Cegueira, até eu não sei onde é que foi falar meu livro, que eu queria reler agora, né, que eu acho que tem todo sentido, e nós estamos de novo revendo questões que são muito importantes, mas de qualquer maneira, essa possibilidade da conversa, da comunicação, de poder ouvir. Por que que um idoso diz, eu não quero mais viver? Isso não quer dizer que ele é suicida ou que ele vai se matar, né? Mas quer dizer que, e aí, Karina, achei muito interessante isso que você falou, o futuro é o futuro. A gente viu agora que eu tinha 500 mil planos para esse 2020, quando eu fiz o Tintim no final do ano, né? E olha só, no mês de março mudou tudo, né? Então, esta ideia de viver o presente é uma situação muito interessante, e é muito interessante para quem é idoso, para quem sente que não tem mais perspectiva, não tem futuro, né? O que é o futuro, né? Então, eu não sei se eu desviei um pouco o assunto e tal, mas são questões que eu tenho refletido muito, né? Fui provocada para falar sobre Asclépio e Quiron. O Asclépio é o salvador e o Quiron é o cuidador. Agora, nós temos um desafio tremendo, que é juntar o salvador com o cuidador, né, de forma a poder dar um pouco de conforto e de cuidados no meio dessa parafernália intensiva que a gente tem visto nas UTIs. A gente não está lá na linha de frente, mas a gente está refletindo. Queria trocar com vocês essas ideias, enfim. Eu acho que você complementou bem tudo o que a Karina nos trouxe, né? A Karina trouxe essa questão da transitoriedade nas palavras do Rubem Alves, e até ele cita Mário Quintana, que também é um poeta que eu gosto muito e leio bastante, quando ele diz que a morte deveria ser assim, um céu que pouco a pouco escurecesse e a gente nem soubesse que era o fim. Eu acho que a grande angústia realmente do ser humano, e inclusive agora essa pandemia vem reforçar mais, é o saber que a morte existe e que ela é universal, todos nós vamos passar por ela, né? Então, isso traz para nós, por outro lado, como a Karina bem trouxe, esse sentido existencial do aqui e agora. Acreditar nessa possibilidade de nós nos desenvolvermos e nos aprimorarmos hoje, para que amanhã a gente possa enfrentar uma outra situação, se ela vier, ou se ela acontecer, porque como você falou, né, Júlia, a gente estava fazendo planos para daqui um mês, daqui 2 meses, de repente os planos todos foram água abaixo. Nem sei quando é que quando é que poderão voltar esses sonhos, esses desejos, esses planos que nós tínhamos, né? Então, eu acredito muito nessa questão da tendência atualizante do Rogers, quando diz que nós sempre procuramos nos desenvolver e nós temos dentro de nós mesmo essa energia, essa capacidade de lutarmos pelo que a gente quer. E tem que ser hoje. E tem que ser agora. Eu sempre costumo lembrar dos ditados, das frases que a minha avó me falava sempre, que é aquele futuro a Deus pertence. Como quem diz, não adianta você ficar preocupada com o futuro, porque o futuro a Deus pertence, você não sabe como é que vai ser. E o cuidar da vida, porque a morte é certa. Então, veja, são duas frases que se complementam. O seu futuro a Deus pertence, vamos cuidar da vida agora, porque daqui a pouco a morte chega. Então, você veja, são situações que vão nos instrumentalizando de alguma forma, desde pequenos, e por isso, Júlia, eu concordo muito com você, que falar sobre a morte tem que começar cedo, encarar com naturalidade. A minha geração participava dos rituais de fúnebres,
Os velórios eram na casa, cortina preta, e a gente encontrava com os primos, era uma brincadeira só. Quando chegava à noite, vinha uma canjinha bem gostosa, bem cheirosa, que aquela tia fazia para matar a fome dos presentes, a casa cheia. Então, você brinca com os primos. Depois tinha a missa de sétimo dia, que era assim, um ritual também bastante interessante, porque tinha um tapete preto com uma cruz bordada em dourado, as 4 velas, e a gente estava pensando, lembrando daquela pessoa e, de uma certa forma, encomendando para que Deus tomasse conta dele. Então, veja, é uma aproximação natural. E a aproximação com a velhice também tem que ser assim. Porque, eu não sei se aconteceu com você, mas a gente não vai percebendo que você está envelhecendo. É um processo lento. Então, você vai ocupando um outro papel ali na sociedade, na sua família. É uma coisa diferente. Eu acho que essa percepção, quando a Karina fala da questão do adoecimento, do que ela passou e que ela teve que se superar nessas questões de retomar uma vida depois de uma doença grave, eu senti muito. Vou até contar, vou repartir com vocês isso. Quando eu tive o câncer de mama, e eu fiquei em licença para cirurgia, tratamento, tal e coisa. Quando eu voltei para trabalhar, e vocês sabem que eu trabalhava em oncologia, quando eu fui atender a primeira paciente nesse meu retorno, era uma paciente com câncer de mama. E eu me identifiquei com ela. Naquele momento, eu falava, bom, aqui eu não sou profissional, eu sou colega dela. Eu sou companheira, nós estamos na mesma situação. Foi difícil para mim retomar o meu papel de profissional ali, lidando com aquelas pessoas porque eu tinha passado pela mesma situação. Então, você veja, essa transformação que nós temos que ter, retomar papéis, renascer, e eu gosto muito desse termo renascer, porque é você encontrar dentro da sua essência novas possibilidades, você retomar aquela possibilidade de criar uma vida diferente, embora você esteja no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas. Então, acho que isso tudo vai fazendo com que a gente tenha a possibilidade de passar por tudo isso e retomando, acho que eu fugi um pouquinho desse assunto que você trouxe, né, Júlia? Mas eu acho que esse sentido essencial que nós vamos dando para a nossa vida a todo momento, do aqui e agora, porque a cada momento nós estamos vivenciando situações diferentes, inusitadas, desconhecidas, vai fazendo com que nós tenhamos a força suficiente, a energia suficiente para resgatar na nossa essência um sentido existencial. Então, educar para a morte, eu vejo que é nesse sentido de educar para a vida, nessa possibilidade de você fazer com que as pessoas procurem cada vez mais esse sentido para a sua própria existência. Esse sentido que faz a vida valer a pena. E muitas vezes, para a pessoa idosa, que é o foco da nossa atenção hoje, a pessoa idosa ela não está tendo estímulos e incentivos para que ela possa perceber que dentro de si ainda existe um sentido para a sua própria existência, que a vida ainda vale a pena. Os suicídios, como você falou, bem trouxe, né, Júlia? A Karina também é uma estudiosa disso. Na terceira idade, na idade mais avançada, muitas vezes é camuflado. Esqueceu de tomar o remédio, abusou da dose, ou então uma queda que talvez tenha sido até provocada. São coisas que não se dá muita atenção. A família esconde, porque imagina como que o idoso vai se suicidar nessa faixa etária porque eu não cuidei, eu não percebi isso. Então, veja, são várias as situações que nós temos que refletir. Essa falta de sentido, né, talvez seja o ponto principal, né, da gente realmente estar, primeiro, inaugurando, e eu acho que a pandemia nos deu, não sei se vocês sentem dessa forma, mas eu tenho sentido que tem tido uma inversão. Antigamente, há pouco tempo atrás, antes pandemia, a gente tentava fazer do real um virtual. Hoje, né? Assim, é como se a gente falasse assim, eram 2 mundos à parte. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho sentido muito que a gente tem transformado agora o virtual no real. Porque é isso que a gente está fazendo agora. A possibilidade da gente estar realmente juntas é através e por meio do virtual, da tecnologia. Agora a gente também está tendo a oportunidade de utilizar a tecnologia a nosso favor,
né? Que antigamente, eu acho que antes da pandemia, eu via quase um processo eufórico da gente, inclusive, conseguir se defender dos conflitos relacionais pela internet. É como se a internet funcionasse como um escudo. E hoje em dia a gente está conseguindo acessar e utilizar a nosso serviço, né? Porque é um momento e a gente utiliza a tecnologia, né, para nos beneficiar daquilo que é a importância da relação humana, né? Da mesma forma, eu vejo o quanto realmente a gente tem se aproximado, né, por meio da tecnologia. Então, aquilo que a Júlia falou, do texto do Rubem Alves, o nome da crônica é A Complicada Arte de Ver, que traz exatamente esse convite da gente estar voltando também, porque olha só, com o ensinamento do Philippe Arrier, que ele fala que nós tivemos a primeira fase, como você bem falou, Nelly, você foi da época, né, em que a gente falava de mortes, né, da morte, então é a morte domada acontecendo, se morria em casa e a morte fazia parte, né, do nosso dia a dia, quer dizer, não era uma coisa a se combater. E hoje em dia, você entende que assim a gente está tendo mortes em casa. Isso também eu acho muito peculiar desse momento, porque hoje em dia a gente não teve estrutura, inclusive, está se fazendo, né, para ter os hospitais que comportassem todas as pessoas que foram contaminadas pelo Covid, mas hoje em dia a gente fala, morre-se em casa. Muitas vezes não tem, inclusive pela falta de estrutura dos hospitais, né? Porque a gente não estava imaginando, eu acho que o mundo inteiro, nós fomos pegos, né, de surpresa, porque o mundo inteiro precisou, né, entender que dentro de casa seria o lugar mais seguro. E aí eu acho que a morte começou a voltar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E eu acho que isso é importante também, porque a gente também está tendo uma inversão de todos esses conceitos que a gente tem estudado, tem trabalhado e que foi muito bem exposto e ensinado, né, pelo Philippe Arrier, que agora a gente está tendo uma inversão. Inclusive as pessoas que combatiam, né, os profissionais da saúde, os médicos, os ditos, né, que a Júlia traz como salvadores, eles também estão sendo ameaçados e eles precisam também se rever e garantir a imunidade. Eu acho um processo aí que é uma oportunidade para a gente refletir tanto, né, sobre a nossa área. Não sei como é que vocês veem isso, percebem. Então, eu senti, Karina, que você já abriu um tema para uma próxima conversa, né, que seria a relação dos profissionais de saúde com a morte, né? Porque eu acho que os cursos de graduação, eles não trazem e não incentivam, né, uma reflexão sobre isso. Eu acho que o mais importante são esses espaços que a gente traz, não ensinar, né, porque nem nós sabemos o que realmente é a morte, mas para a gente poder abrir espaços para reflexão e para ponderações e para pensamentos sobre o que será isso, como será que acontece, porque os profissionais de saúde, muitas vezes, eles se colocam numa linha imaginária que nós somos os salvadores e eles são quem a gente tem que salvar, né? Mas essa linha é muito tênue e muitas vezes as coisas se misturam ali, né? Então, talvez seja um tema para uma próxima roda de conversa nossa, né? O que você acha, Júlia? Eu pus uma provocação, mas ela talvez precise mesmo de mais tempo para a gente pensar e refletir. Hoje a gente está, vamos dizer, preocupada com a questão do envelhecimento, e então eu queria retomar uma questão que vocês trouxeram, que é a questão do sofrimento existencial. Essa é uma discussão importante, né, porque até a gente ouvia muito isso, que assim, a gente tem coisas muito mais importantes para pensar, a questão da economia, a questão do trabalho, a questão de ser produtivo e tal. E a própria questão de cuidados envolvia fundamentalmente os cuidados físicos, né, referente aos sintomas da doença e tal.
E o tratamento, vamos dizer, do sofrimento mais emocional, existencial, espiritual, que muitas vezes está presente, ainda é relegado, né, porque não temos profissionais de saúde mental e não estão preparados e tal. Mas é uma questão que eu queria refletir com vocês, né, que eu tenho lido. Bom, primeiro, que eu acho que é muito importante que seja ofertado para os idosos, estimulado e tal. E eu tenho tido algumas experiências interessantes, porque eu sou uma psicóloga que atua também na hidroginástica, né, que infelizmente agora eu e todos os meus amigos estamos alijados, né, porque o clube fechou, porque não pode entrar na piscina e tal, mas assim, sempre conversei muito com as minhas colegas, que muitas delas são mais velhas, e elas faziam comigo, assim, um tipo de pseudoterapia aquática, né, em que elas falavam das suas dificuldades, dos seus problemas, tal, e eu sempre incentivava, mas que tal você procurar um terapeuta, o que você acha, poder ter uma situação assim mais contínua, significativa e tal, mas eles continuavam preferindo a pseudoterapia aquática comigo, mas fato é que falavam, se abriam e tal, e eu muito cuidadosamente dava uns pequenos toques e tal. Aliás, esse é um projeto que eu talvez estou pensando, é na linha psicoeducativa, né, que a gente tem discutido, a Karina tem trazido e tal. Mas uma coisa que eu tenho observado agora, né, eu li em reportagens e tal, que houve uma procura significativa, não só de pessoas, não estou falando de pessoas idosas agora, estou falando em geral, de pessoas que buscam a psicoterapia online, muito mais do que buscavam a presencial. A Karina até falou um pouquinho dessa coisa que a internet, que a gente às vezes se escondia atrás e tal, e eles estão vendo que é isso mesmo. As pessoas não tinham coragem de ir presencialmente para não ter o preconceito, não ter o estigma, ou porque elas achavam fraqueza ou não sei o quê, e agora estão procurando os atendimentos e tal, porque há uma preocupação, está começando a aparecer os primeiros documentos da Organização Mundial da Saúde e de outros, não que seja uma novidade, porque a depressão seria o grande, ou é o grande problema para se pensar nesses anos que vêm aí, mas com a pandemia isso aí aumentou de uma maneira significativa, né? Porque, de fato, as pessoas confinadas, parece que é uma prisão, que é falta de liberdade, que não pode isso, não pode aquilo, em muitos casos é, né? Mas é também um momento precioso de reflexão, de pensar, de tal. E essa procura pelos atendimentos online e tal, talvez seja, não que eu acho que é melhor, não acho que é melhor, enfim, mas está tendo um efeito a ser estudado, as pessoas estão procurando muito mais. Isso porque o sofrimento existencial agora está mais validado, vamos dizer, por todas as coisas que as pessoas estão vivendo. Então, não fica feio, não é fraqueza, não é, uma coisa secundária e tal, está se tornando uma coisa primária. Então, é muito importante as pessoas poderem conversar, e poderem conversar, sim, até chegar a um trabalho psicoterápico mais profundo, se elas quiserem, ou alguma outra coisa que implica no cuidado de saúde mental, né? Que é uma questão bem interessante, né? O que vocês acham? Julia, eu concordo com você que a procura tem sido maior também, e eu acho muito interessante. Uma das coisas que eu tenho percebido é que quando a dor, é percebido nos meus atendimentos também, quando a dor com o meu cliente, porque agora eu tenho feito atendimentos online, né? Quando a dor dos meus clientes é muito grande, alguns pedem e fecham a câmera. E isso tem sido muito interessante perceber, que aí a gente também pode abrir uma outra roda de conversa para conversar sobre as mudanças nesses atendimentos. E, assim, hoje, felizmente, a gente está se beneficiando da tecnologia, inclusive as pessoas que não vinham procurar presencialmente, achavam que não era uma coisa possível, estão acessando os atendimentos online. Por quê? Porque a gente foi obrigado, como a Nelly falou um pouquinho, né, há pouco tempo, ela falou da questão da solidão. A gente está recebendo um convite de primeiro ficar em casa e depois de confrontar a nossa morada existencial.
E, evidentemente, quando a gente começa a olhar para a gente, ter tempo para a gente olhar para a gente, vem à tona a questão da solidão e vem à tona várias necessidades, inclusive, de você resolver pendências que o dia a dia corrido não fazia com que a gente, né, parasse para pensar. Então, assim, esse também é um outro momento peculiar que a gente precisa entender que, óbvio, a gente entrando em contato com a gente, dentro de casa, a gente vai sendo convidado a olhar para mazelas que há muito a gente fala, bom, agora eu não tenho mais tempo. Agora a gente tem tempo, inclusive, para se autoconhecer, para tentar cuidar de alguns conflitos, por exemplo, pessoas que moram, né, dentro de casa e aí com outras pessoas, isso também é uma coisa que traz muito sofrimento, não por acaso que houve um aumento de pessoas com violência doméstica, né, de mulheres que são agredidas, porque tudo isso vai manifestando esse sofrimento, que o sofrimento ele vem sendo apresentado por várias facetas, né? E a gente precisa cuidar disso mesmo. Esse tempo, né, Karina, que você está dizendo que nós temos a mais, esse tempo que nós temos agora mais possibilidades do pensamento, da reflexão, traz também essa questão das relações, né? Das relações que muitas vezes já não estão boas e naquele momento aquilo se potencializa, né? Nós, como eu já disse, a gente tem um olhar mais dramático sobre tudo isso, né? Um olhar mais até negativo mesmo pelas nossas percepções. Então, se intensificam, se potencializam, né? Essa solidão, essa necessidade de conversar com alguém. E quando você fala até que a pessoa desliga a câmera, pode ser interpretado de várias maneiras esse desligar a câmera, de você não poder ver a reação, visualizar a reação facial, o comportamento daquela pessoa. Pode ser um choro, pode ser um desespero. Então, veja, as pessoas ainda têm um resquício de vergonha em estarem trazendo seus problemas para um profissional. Parece que, ainda mais a pessoa mais idosa, ela acha que ela já está feita, ela já está pronta. Como é que eu vou agora mexer nesse conteúdo de tanto tempo atrás? Vou percorrer esse passado? Como é que isso vai? Será que isso vai me trazer um bem? Será que isso vai me fazer mal? Então, você veja, são situações que evocam, né, uma tristeza, uma dificuldade de repartir aquele sofrimento. E o sofrimento existencial, o sofrimento emocional, muitas vezes ele é bem maior do que um sofrimento físico e uma dor física. A dor física tem medicamentos, tem várias possibilidades de alívio. Agora, a dor existencial, a dor emocional, é só aquela pessoa que pode resolver com a ajuda de alguém, ou então ela tem que se resolver por si mesma nessa superação que muitas vezes é difícil, né? Então, essa busca de um apoio, de um suporte, acontece muitas vezes, né, Júlia? Na hidroginástica, eu também faço, também não estou podendo ir, isso acontece espontaneamente, parece que é mais fácil para a pessoa. Nós tivemos aqui em Campinas uma experiência muito exitosa no SESC aqui de Campinas. Eu, uma médica e uma fono, a gente participou daquele grupo que eles têm já há muito tempo, acho que foi um dos primeiros grupos aqui no Brasil, o SESC foi pioneiro nessa questão dos grupos de terceira idade, e a gente participou com um jogo de palavras, assim, a vida com vida, mas o com era com N, como de convite, entendeu? A vida convida a refletir, a vida convida a pensar, a vida convida a se preparar, a vida convida a envelhecer. Então, foi uma experiência muito interessante que a gente realizou. Por 2 anos a gente trabalhou nisso, depois por problemas até de falta de possibilidade nossa e deles também, a gente parou com isso. Mas era assim, com muitas presenças, porque é o que eu volto então a dizer. Quando elas estão em grupo, e de uma forma assim, espontânea, elas têm mais
coragem, até vou dizer coragem mesmo, de se expor, de falar o que estão sentindo, uma dá suporte à outra. Então, talvez armar a gente poder oferecer um espaço assim, talvez até virtualmente daqui para frente, não sei, fosse interessante para a gente poder estar junto com essa população. Você concorda, concordo. Eu acho bem interessante, né? Quando a gente pensa nessa questão da saúde mental e tal, uma das primeiras coisas, quando surgiram as questões da pandemia e tal, os primeiros documentos sobre saúde mental e tal, uma das coisas apontadas sempre foi assim, busca ajuda e pode ir no profissional, isso não é fraqueza, não é vergonha e tal. Mas eu acho que a gente precisa aprofundar e desenvolver um pouco mais essa ideia, né? Que eu acho que é bem, bem interessante para a gente pensar. Achei muito legal essa ideia da roda, né? Quer dizer, nós estamos fazendo essa roda, mas a gente pode pensar em outras, como talvez um desafio, seja assim, como é que a gente vai fazer um negócio presencial, virtual, sendo que é difícil, né, entrar nessas plataformas e tal, né? Não sei se a gente vai conseguir agora, mas a ideia de poder conversar com os idosos e ouvir, né? Porque eu estava pensando numa coisa que a Simone de Beauvoir falou naquele livro A Velhice, né? Aquela Bíblia, né? Que a grande questão do envelhecimento é assim, é o dia que você se percebe velho, né? E aí você diz, puxa, agora eu cheguei, né? Estou na velhice, o que isso significa, o que isso vai trazer para mim, né? Mas ela dizia, isso é uma percepção e um conceito subjetivo. Só que ela dizia, mas a sociedade faz a sua parte e diz, né, e põe o dedo no seu nariz e diz, não, agora você está velho. Se bate as duas percepções, está bom, mas se não bate, seja por um jeito, seja pelo outro, é complicado. Então, esse processo do envelhecimento, ele é muito importante, né? Um tempo atrás, aí na nossa fala, foi falado das universidades da terceira idade, até a USP tinha, e tem um programa bem legal sobre a questão da participação de idosos em matérias ou em atividades e coisa desse tipo. É bem interessante. Mas eu observei em alguns que, assim, na verdade, os encontros eram para fazer festinha, para fazer não sei o quê, para festa de fantasia, não sei o quê, que é um pedaço da moeda, né? Falta o outro pedaço que é assim, e aí? Como é que é viver esse novo período? O que significa? Aí quando tem o adoecimento, os lutos, né? E você trazer uma linguagem da psicologia que seja acessível a essas pessoas e a validar aquilo que elas estão sentindo, as dúvidas, as questões, né? Eu brinco que, assim, eu dou uma disciplina, né, Psicologia da Morte, há muitos anos, né? E ela está mudando de perfil a cada ano que passa, né? Mas durante um tempo eu tinha o pessoal da terceira idade, né? E era muito o que eles chamam de terceira idade, que é um conceito meio complicado, mas enfim, que seja. E eles vinham fazer uma disciplina que tinha este nome, Psicologia da Morte. E um ano aconteceu uma coisa muito estranha, porque tinha 3 vagas não é nada, mas era possível, porque tinha muitos alunos da graduação e tal, né? Mas um ano houve um problema na secretaria e se inscreveram 20. E aí eu tive que fazer uma reunião com eles para decidir quem seriam os 3 que ficariam, né? E aí foi muito interessante, porque no fim não chegaram a 20, alguns desistiram e tal, mas eles usavam os critérios os mais variados. O primeiro foi assim, quem é mais velho, porque tem menos tempo, né? E outro porque tinha tal condição em casa e tal, o que demonstra que as pessoas querem conversar assim, talvez falta espaços e lugares para esse tipo de coisa, né? Porque eles vêm sim, eles querem falar, e tem muito sofrimento que não é autorizado, inclusive pelos filhos ou pelos netos, né? Porque é muito difícil, eventualmente, lidar com comportamentos depressivos ou falta de vontade de viver e tal, mas isso não quer dizer que a pessoa vai se matar,
Isso quer dizer que a pessoa precisa falar sobre isso, né? Isso ser validado. Então, acho que a gente tem alguns desafios, né, nos projetos aí que estão ocorrendo, né, capitaneados aí pela Karina, com facilitação de várias pessoas e tal, mas da gente pensar, quando puder ser presencial, mas enquanto não puder, como é que a gente consegue fazer isso de uma maneira virtual, né, essas rodas de conversa, grupos, uma ou duas, sei lá, para falar do processo mesmo, do envelhecimento e todas as suas questões, né? Eu acho que essa proposta que você está trazendo, essa iniciativa que você está propondo, pode ser que a Paula dê um jeitinho, né, da gente poder colocar mais pessoas na roda e trazer mais possibilidades de encontros, de roda de conversas mais ampliadas, maiores, porque, inclusive, você veja bem, né, Júlia, quando a gente fez esses grupos no SESC, a médica que acompanhou a gente era uma geriatra, e também com especialização em cuidados paliativos. E foi tão assim, interessante que as pessoas se sentiram tão à vontade para falar desse assunto da morte, do envelhecimento, da finitude, que até o testemunho vital foi proposto e fizeram. Então, isso você veja, é uma situação bastante inusitada, né? Porque foram 5, 6 encontros que nós tivemos e culminou com tudo isso, de elas poderem fazer o testamento vital, de como elas gostariam de ser tratadas se ficassem adoentadas, de como elas gostariam que fosse a sua morte, enfim, você sabe o que isso significa. A dificuldade para a gente chegar nisso. Em 6 encontros, nós chegamos com uma espontaneidade, com a felicidade de todos. Eu acho que isso é muito interessante. Então, existe essa possibilidade. Como você falou, eu concordo, elas estão, esses idosos estão ávidos. E não eram só mulheres, não, porque geralmente são muitas mulheres, né? Mas tinha os homens também muito participativos. Não está entrando a minha imagem. Acho que por enquanto, né, já entrou. Agora entrou. Então, o que eu falei acho que foi ouvido, né? Então, acho que quem está assistindo a nossa roda de conversa compreendeu tudo que eu falei, né? Eu acho que o importante é isso mesmo, a gente abrir espaços, propor. Difícil, eu acho que vai ser difícil. Desafios vai ser um baita de um desafio. Mas eu acho que se tiver perseverança, a gente vai conseguir, com a ajuda de pessoas que possam nos ajudar nessa questão técnica, eu acho que a gente poderia até propor, sim, porque talvez, assim, online, virtualmente, as pessoas tenham até mais facilidade, porque algumas idosas que participavam da Universidade de Terceiridades lá da PUC, que eu também ministrava aulas, muitas delas deixaram, muitas vezes, de comparecer por não ter quem as transportasse, a locomoção era difícil, outras, então, tinham algum problema de adoecimento e não poderiam mais ir. Então, se fosse virtual, talvez a gente pudesse abranger esse público que muitas vezes tem dificuldade de locomoção ou dificuldade por um adoecimento, são acamados, eles poderiam participar. O que vocês acham? Eu acho muito importante. Gente, só uma pequena interferência rapidinha. Quando a gente não estiver falando, lembra de desligar o microfone, porque dá interferência e diminui a qualidade da fala, tá? Só um pitacozinho. Eu mandei no chat, mas eu não sei se vocês estão vendo, tá? Então, eu vou comentar, mas a Karina tinha começado, então eu vou dar volta. Júlia, você está ficando uma expert mesmo em tecnologia, hein? Está sabendo lidar direitinho, até com a qualidade do som. Muito bem, parabéns, hein? Conseguiu. Eu acho isso que está acontecendo na nossa roda de conversa maravilhoso, né? Porque é isso, por isso que a gente tem que criar momentos e espaços para a gente uma aprender com a outra, né? E eu acho muito legal, porque é bacana isso, né? A Júlia trazendo esse cuidado, é um cuidado, mas ele só é possível quando a gente está em agrupamentos, que exatamente vai ao encontro do que a Júlia acabou de propor. E você sabe que eu estou achando lindo, né? Porque essa proposta, né, que você traz da gente levar e estender como se fosse um cuidado, e é um cuidado, porque é uma ação que a gente pode beneficiar
os idosos e que a gente pode utilizar, né, com a ajuda tecnológica, principalmente da Paula, que está nos favorecendo esse encontro, mas assim, você sabe que eu me dei conta, assim, a proposta, ela só acontece quando a gente tem a esperança. E eu acho muito bonito, porque essa proposta que se origina agora nessa conversa entre nós, está mostrando quase como se fosse o antídoto do sofrimento existencial que Júlia tocou, né? Sobre um ponto importante da gente conversar. Porque eu acho que o sofrimento existencial, ele tende a ser aliviado, ou pelo menos cuidado, quando a gente se coloca junto, né? Juntos somos mais fortes, né? Esse é o ditado popular. E aí, assim, é muito esperançoso ver que originou, né, e deu origem a esta ação. Inclusive, esta roda de conversa é uma das iniciativas num programa que nós estamos fazendo, que é o Somos Mudanças, Ações do Aqui e Agora. Então, eu acho que, assim, foi precipitador aquele que precipitou a dor por todos nós nos sentirmos impotentes nesse momento de pandemia e que a gente se junta. Teve das trocas de WhatsApp da Júlia, entre Júlia, eu, Paula e Nelly, que foi lindo, né? Que a gente demonstrou a nossa emoção e a nossa vontade da gente fazer essa roda de conversa acontecer. Então, assim, o antídoto, talvez, do sofrimento existencial seja, primeiro, agregar as nossas forças e as forças de muitas pessoas que a gente imagina que estejam em sofrimento, a gente fazer o convite, a pessoa entra ou não, participa ou não, e a gente poder propor espaços para que a gente possa fazer novas propostas, que é no sentido de ter esperanças, né? De ter bolações juntas. Dentro disso que você falou, Karina, é interessante a gente pensar, né, que só da pessoa na imagem, né? Cadê, Nelly? Tô aqui. Tô aqui. Complementando isso tudo que a Karina falou, esse cuidado que nós podemos oferecer, eu acredito que só a pessoa saber que existe pessoas preocupadas com essa situação, só de saber que esse convite vai chegar até ela, porque nós estamos querendo cuidar dessa pessoa, já é um alívio muito grande, já é um conforto para o coração dessa pessoa. Eu não estou esquecida, porque muitos dos idosos, eles são esquecidos. Então, talvez a gente pensar mesmo em expandir essas possibilidades para essas casas de repouso, que muitas vezes não tem um profissional da psicologia que possa dar esse suporte, e a gente poder entrar virtualmente nessas casas e poder fazer essa visita a eles, reuni-los para que a gente possa ouvi-los e eles entenderem, compreenderem que nós estamos abertos a eles, que nós nos preocupamos com eles, que nós pensamos neles. Eu acho que isso já é realmente um antídoto e uma grande iniciativa que vai trazer conforto para muitos deles. Eu escuto vocês falando aqui em silêncio, muito emocionada, porque eu venho com uma proposta de auxiliar vocês a fazer uma roda de conversas e vocês vão se reinventando e estão trazendo informações assim de tanta valia e parabéns para vocês. Enquanto vocês conversavam, eu ficava pensando como é que a gente proporciona estímulo e incentivo para esse protagonismo do idoso, né? O envelhecimento é um assunto que me interessa, já foi objetivo, já foi objeto do podcast. E como é que a gente empodera um idoso para ele participar da transformação digital, para ele que já considerou, como a Nelly disse, minha vida já está pronta, e mexer em questões do passado. Então, quando vocês vão trazendo tudo isso, me surgem diversas ideias e muitos bons trabalhos. Fazendo um link com o que a Júlia disse, né, falando da velhice, da Simone de Beauvoir, no direito, o que acontece na política e no direito? O idoso ele é enxergado mais ou menos como um peso, e isso reflete no próprio olhar que eles têm sobre eles.
Então, quando a gente fala da reforma tributária, aonde se atribui a maior culpa? A aposentadoria dos idosos. Quando a gente chega num shopping para estacionar o carro, a maior parte das vagas são para os idosos. Então, a falta de entendimento da maior parte das pessoas de que essas prerrogativas elas são legítimas e o olhar com que as pessoas levam para isso só aumenta o descuidado do idoso consigo mesmo, porque ele também começa a se sentir marginalizado do processo. E hoje a transformação digital, ela traz para a gente um crescimento, uma evolução que não está mais presa no corpo. Então, se você consegue se manter ativo, consegue acompanhar, dentro do seu limite, claro, o que vem acontecendo, você participa de rodas de conversa, você gera novos projetos. Eu vi uma matéria outro dia, uma idosa estava sendo entrevistada e ela disse assim: eu sou idosa e o idoso tem uma forma de dirigir, por favor, me respeite. Eu ando nos limites de velocidade. E isso mudou completamente para mim, porque quando eu via alguém andando mais lento, mais na direita, e via que era uma pessoa idosa, eu falava que ela está no estilo de dirigir, e a gente tem que respeitar isso. Então, quando vocês também vêm para a internet, e vem a Júlia desde o começo, eu nem precisava estar aqui, na verdade, porque a Júlia já desliga o microfone, olha, faz tal coisa, foi a primeira que entrou na sala. Então, quer dizer, o idoso, ele adquire o jeito dele de ser na transformação digital. É isso que as pessoas têm que entender também. Então, você vai entrar em salas de bate-papo no seu estilo. Você não precisa acompanhar o que está todo mundo fazendo, conhecer todos os aplicativos, não. Você precisa entender aquelas ferramentas mínimas que você precisa e depois marcar seu espaço. Então, eu estou muito feliz. Vocês deram diversas deixas para diversos outros encontros, então contem sempre comigo, meninas, vocês são incríveis. Minha amada afilhada, fada afilhada, eu preciso falar uma coisa que eu acho divina em você. Primeiro, você sempre nos apoiando para o nosso próprio empoderamento. Eu fico muito, muito feliz e eu preciso contar uma partezinha do teu trabalho. Quando você inaugurou o Momento Cast e o Cucas, né, eu ouvi um podcast de você conversando, explicando qual que é a vantagem, quais seriam, né, as benfeitorias que um podcast pode oferecer. E para você explicar o podcast, você conversou com a sua mãe. Foi um momento muito bonito, porque você faz uma aproximação para explicar o podcast. Você fala para a tua mãe, para todas as pessoas, que é como se a gente pudesse voltar àquele momento que nós ouvíamos a rádio. E eu acho tão lindo a maneira como você explicou essa iniciação do podcast, né? Que você começou a trazer essa possibilidade de levar, né, momentos de escuta, e que para mim tem sido poderoso nessa época que eu não consigo enxergar muito bem, mas assim, eu acho bonito, porque não por acaso você está conosco, e eu pelo menos posso falar, né, talvez pelas meninas, mas assim, o quanto eu sou grata por você estar, né, fazendo parte de nós, das 4 mosqueteiras. O quanto é muito bacana também ter você e, né, conosco, né, participando desta roda de conversa. Karina, eu concordo plenamente com você. Tanto que quando ela surgiu, eu já falei, a 4ª mosqueteira, né? Porque eu assisti esse podcast em que ela explica sobre esse processo e vi a mãe, até você um pouco parecida com ela, né, Paula? E ouvi sua mãe falando, e até foi muito interessante, porque eu me lembrava dessas novelas do rádio que ela comenta. Sumiu um pouquinho, desculpa. Mas eu soube voltar, tá vendo? Já foi um progresso para mim. E eu escutei esse podcast com ela, conheci sua mãe, inclusive, e ouvi ela falando sobre as novelas no rádio. Então, você é muito bem-vinda, claro, você é um presente que a gente ganhou, que a Karina trouxe até nós. Muito obrigada por tudo.
Obrigada, Paula, né? Foi muito bom, acho que a gente sempre né, incluiu, quer dizer, nós somos 4, não somos 3, nem 3,5, nós somos 4 inteiro. Gostei muito do que você falou, né? E eu acho que você não ser psicóloga é importante, porque dá um contraponto bem interessante para temas que a gente possa discutir. Nós estamos trocando aqui um pouquinho algumas ideias no chat. Essa é uma nova coisa que talvez a gente vai utilizar mais das próximas vezes, para a gente começar já a pensar no encerramento, né, da nossa... Encerramento não é uma boa palavra, não é encerramento no sentido de nunca mais, mas uma conclusão desta roda, desta live, né? Eu usei aqui no chat a ideia de últimas palavras, aí a Karina já pensou em epitáfio, mas, enfim, que cada uma de nós pudesse, nesse momento de finalização, né, porque já está dando um tempo mesmo, né, que a gente pudesse falar o que significou essa roda e uma proposta, se é que a gente vai fazer outras, aliás, já surgiu durante a nossa conversa, né. Então, eu comecei e talvez vou tentar fazer uma primeira rodada desse encerramento, dizer que foi muito bom ter trocado, muitas ideias surgiram, muitas questões, nós não fomos atrás de respostas convergentes, nós fomos sim atrás de reflexões, né? Foi um grande prazer estar com todas vocês, né? E aguardando o momento da próxima, tá? Então, um abraço apertado. Eu não vou abraçar o computador, porque eu posso eventualmente quebrá-lo, mas que esse abraço seja assim, ó, tá? E saudades muito grandes de vocês. E acho que eu caí fora aqui. Não estou vendo vocês. Você está, Júlia? Tá? Tá sim. Tô. Vendo. Ah, tá bom. A Então, Nelly, falei as minhas palavras, aguardo vocês. a Nelly voltou. Ah, sim. Nelly. Bom, depois vamos deixar as palavras finais para a Karina, né? Eu quero me despedir também, agradecendo essa oportunidade de estar com vocês, mesmo que virtualmente, já que a gente não pode estar juntos, né? Conhecer você, Paula, pessoalmente, né? Te ver, gostei muito de você, você se agregou ao nosso grupo de uma forma tão carinhosa, tão simples e tão confortável, e você também tão acolhedora. Eu acho que faz parte do time, agora não tem mais jeito, né? E eu queria agradecer a oportunidade, acho que foi também muito produtivo esse nosso encontro, a gente conseguiu abordar vários assuntos, a gente conseguiu trazer ideias e iniciativas que poderão ser realizadas, com esperança, né, Karina, com a possibilidade da gente confiar nessas nossas ideias, acreditando, tudo vai mais fácil, né? A gente acreditando, tendo esperança, as coisas acontecem, né? No aqui e agora. Nós não podemos deixar muito para o futuro, porque o nosso futuro é hoje. E eu queria só terminar dizendo uma frase da Cora Coralina, que é uma também das minhas poetisas preferidas, por tudo que ela viveu, por tudo que ela foi, por tudo que ela representa, né, nessa população idosa, começando a escrever da idade já do envelhecimento, com mais de 60 anos, e acreditando na vida, trazendo a visão dela de mundo, aquele mundo tão simples de uma doceira, né, que transpôs tantos obstáculos, criou tantos filhos, e depois de tudo isso ela se traz todas aquelas palavras tão lindas de presente para nós, né? Eu me identifico um pouco com ela por ter também começado mais tarde, criado 5 filhos, então eu acho que eu me sinto muito identificada com tudo isso, que sempre há possibilidade, talvez isso nós tenhamos que passar para os nossos idosos,
A vida só termina quando a gente morre. Enquanto a vida é esperança, né? E enquanto a vida tem jeito, né, Karina? Então nós temos sim que acreditar que nós estamos vivendo, nós estamos vivos. Enquanto nós estivermos vivos, nós podemos produzir, nós podemos ser ativos, nós podemos ter prazer, nós podemos brincar, nós podemos fazer tudo que a gente tem vontade. Porque é acreditando nos nossos desejos é que nós vamos transformá-los em realidade. Então a Coralina diz assim: não me pergunte sobre a minha idade. Eu tenho a idade da infância, da adolescência, da maturidade e da velhice. Sou eu também. Um beijo para cada uma. E como a Júlia fala, um abraço bem apertado no coração de vocês. Eu estou absolutamente emocionada, grata, esperançosa, né? O quanto que as saudades bateram, mas só do contato físico, porque eu acho muito interessante quando você falou, Nelly, do quanto você estava feliz em conhecer a Paula presencialmente. E aí, assim, me soou assim, falei, nossa, falar presencialmente num contato virtual, isso é muito significativo, né? Porque, assim, como a gente pode utilizar dessa ferramenta, eu estou realmente emocionada, sabe? Da gente poder aproximar, né, as nossas solidões, as nossas saudades, a nossa potencialidade em relação ao quanto a gente quer fazer a diferença no aqui e agora, o quanto dá para a gente ser agente transformador, né, que transforma essa dor de ficar em sofrimento existencial numa potência da gente juntar as nossas forças, de olhar para as nossas formas mosqueteiras de ser. Eu acho que assim, é isso que vai fazer com que a gente não envelheça na nossa alma, né? Porque eu acho que quando uma proposta surge, ou várias propostas surgem, e um conjunto de ações, por isso que se torna um programa de acolhimento, um programa que a gente vai unir, né? Essa equipe que está se formando agora, a partir desse momento, e que teve essa inauguração, né? A possibilidade da gente tentar trazer reflexões, nada mais é do que reflexões. Não são pequenas, não são grandes, mas são reflexões importantes que fazem com que 4 almas estejam aqui, né, em energia, em potência, em ação. E eu só tenho que agradecer. Eu acordei muito agitada, assim, muito ansiosa, mas não uma agitação ruim, sabe? Eu falei, agora eu vou ver as minhas amigas. E assim, o quanto de agradecimento eu tenho por vocês. A gente tinha antes um grupo, e continua tendo, de amizades inesquecíveis que se originou no livro Encontros Inesquecíveis que nós organizamos, e que foi lá que a gente começou uma amizade inesquecível. E inesquecível é aquilo que faz com que a gente se sinta viva. Então, inesquecíveis são vocês, minhas queridas e amadas. Né? Isso eu agradeço. Beijo para vocês, mesmo que seja virtual. Me senti muito aquecida e muito agradecida por estar com vocês. Que honra, que honra. Vocês são incríveis. Fica aqui a sugestão do próximo encontro ser uma live. A gente estabelece um tempo de 1 hora. Enquanto vocês estão falando, vou anotando as perguntas. E aí pode ter essa troca com quem está buscando se posicionar, entender melhor, aproximar de vocês, os próprios alunos da pós-graduação. Então, também sintam-se beijadas e abraçadas. A gente ainda vai poder sentar, tomar o nosso café e comemorar o que foi o sucesso desse dia, meninas. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Um beijo para vocês. Muito carinhoso. Obrigada.